Ela estava de pé em frente àquela sala de reuniões de vidro, no que devia ser a manhã mais orgulhosa da sua vida, até ouvir o seu novo chefe dizer que as mulheres negras não tinham classe. O insulto atingiu-a profundamente, estilhaçou a sua confiança antes mesmo de o seu primeiro dia começar, e cada fibra do seu ser gritava para que ela fosse embora. Mas Amara Lewis fez uma escolha que mudaria tudo. Ela ficou. O que se seguiu transformou um momento de humilhação numa batalha de orgulho, redenção e algo que nenhum deles previu. Um amor que o faria ajoelhar-se perante centenas de pessoas. A mesma sala de reuniões que testemunhou a sua crueldade acabaria por irromper em aplausos, mas não antes que segredos, sabotagem e um escândalo ameaçassem destruir a sua carreira para sempre. Ele disse que ela não tinha classe, mas no fim ele aprenderia que a graciosidade era a arma mais poderosa de todas. Esta história prova que, por vezes, as pessoas que mais nos magoam se tornam aquelas que nos ensinam o nosso verdadeiro valor. O sol da manhã pintava o horizonte de Lisboa em tons de ouro e rosa. Amara Lewis estava de pé em frente à torre de vidro da Hale International, a sua imagem refletida nos vidros cintilantes. Ela alisou o seu blazer azul marinho mais uma vez. O coração batia-lhe descompassadamente no peito. Era isto, o seu primeiro dia. Ela tinha trabalhado tão arduamente para este momento. Noites longas a estudar, manhã cedo no seu antigo emprego. Recusa após recusa até, finalmente, aquele belo sim. Assistente executiva do CEO de uma das maiores empresas de Lisboa. Aos 28 anos, ela tinha conquistado aquele lugar. Amara apertou a sua pasta de couro contra o peito. Lá dentro estavam cópias das suas credenciais, das suas referências, tudo o que provava que ela pertencia àquele lugar. Respirou fundo e empurrou as portas giratórias. O átrio cintilava, chão de mármore, arte moderna nas paredes. Pessoas em fatos caros passavam apressadas com chávenas de café e pastas. O ar cheirava a flores frescas e ambição. Deve ser a Amara. Uma voz calorosa fê-la virar-se. Uma mulher na casa dos 50 estava ali, cabelos grisalhos presos num coque elegante, olhos bondosos por trás de óculos modernos. Ela estendeu a mão. Sou Diane Porter, diretora de Recursos Humanos. Bem-vinda à Hale International. Obrigada. Amara apertou a sua mão, grata pelo sorriso acolhedor. Estou entusiasmada por estar aqui. Venha. Vou levá-la ao andar executivo. O Dr. Hale está numa reunião de conselho agora, mas deve terminar em breve. Diane levou-a aos elevadores. Como se sente? Nervosismo de primeiro dia? Um pouco, admitiu Amara. Mas um bom nervosismo. Diane pressionou o botão para o 32º andar. Vai sair-se muito bem. O seu currículo é impressionante. Temos sorte em tê-la. O elevador zumbia enquanto subia, cada vez mais alto. Amara observava os números a subir. 25, 26, 27. A reunião de conselho é mesmo aqui no corredor, disse Diane quando as portas se abriram. Vou buscar o seu crachá ao meu gabinete primeiro e depois apresento-a ao... Uma voz cortou o ar. Masculina, confiante, um pouco demasiado alta. A classe já não é o que era, especialmente entre as mulheres negras hoje em dia. Seguiu-se uma risada. Não uma risada amigável, do tipo que fazia o estômago encolher. Amara congelou. A sala de reuniões estava logo à frente. Paredes de vidro fosco. Sombras de pessoas sentadas à volta de uma mesa comprida. Ela podia vê-las através dos painéis translúcidos. Podia ouvir cada palavra. Nick, vá lá, disse outra voz, mas ainda a rir. Só estou a dizer o que toda a gente pensa, continuou a primeira voz. As redes sociais fazem com que toda a gente se sinta da realeza, sem verdadeira elegância. Apenas filtros e atitude. Mais risadas. As mãos de Amara ficaram frias. A pasta escorregou ligeiramente do seu aperto. Ela sentiu a mão de Diane no seu braço, gentil, mas firme. Vamos para o meu gabinete, sussurrou Diane com a voz tensa. Vamos, querida. Mas Amara não conseguia mover-se. Ela ficou ali, a poucos metros daquela sala de reuniões, a ouvir estranhos a rir de mulheres que se pareciam com ela. Mulheres que tinham trabalhado o dobro por metade do respeito. Mulheres como a sua mãe, como a sua avó, como ela. A confiança com que ela entrara desmoronou-se como areia. Diane puxou-lhe o braço com mais insistência. Amara, venha comigo. Finalmente,
Os seus pés obedeceram. Ela seguiu Diane por outro corredor, virou uma esquina para um gabinete tranquilo com vista para a cidade. Diane fechou a porta suavemente. Sente-se, querida. A voz de Diane estava diferente agora. Chateada, protetora. Amara afundou-se numa cadeira. Sentiu a garganta apertar. Recusou-se a chorar. Não ali. Não agora. Nunca por causa de pessoas assim. Sinto muito que tenha ouvido isso. Diane sentou-se à sua frente, inclinando-se para a frente. Era Nicholas Hale, o CEO, o seu novo chefe. O estômago de Amara revirou-se. Ele é... Diane fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Ele pode ser descuidado, privilegiado, mas nunca o ouvi dizer algo assim antes. Não importa se é a primeira vez. A voz de Amara saiu mais firme do que ela se sentia. Ele disse-o. Ele quis dizer. Todos riram. Diane acenou lentamente. Tem razão, tem toda a razão. Sentaram-se em silêncio por um momento. Fora da janela, a cidade fervilhava de vida. Pessoas a seguir com os seus dias, despreocupadas, desinteressadas. O que quer fazer? Perguntou Diane finalmente. Se quiser ir embora, eu compreendo. Certificar-me-ei de que recebe uma indemnização, referências, o que precisar. Amara olhou para a sua pasta, para as suas credenciais, os seus diplomas, as suas cartas de recomendação perfeitas, todas as provas de que era qualificada, de que tinha conquistado aquilo. Algo endureceu-lhe o peito. Não. Ela encontrou os olhos de Diane. Não vou embora. Tem a certeza? Tenho a certeza. Amara sentou-se mais direita. Eu conquistei esta posição. Não vou deixar que a ignorância dele me atire. Um pequeno sorriso desenhou-se nos lábios de Diane. Bom, então, vamos apresentá-la. A sala de reuniões já estava vazia quando voltaram. Bem, quase vazia. 3 homens estavam perto da ponta da mesa a analisar algo num tablet. Um deles levantou o olhar quando elas entraram. Era alto, talvez no início dos 30, cabelos escuros perfeitamente penteados, maxilar definido, do tipo de beleza que sabe que é bela. O seu fato provavelmente custava mais do que a renda de Amara, e os seus olhos alargaram-se ligeiramente quando se fixaram nela. Reconhecimento brilhou no seu rosto. Culpa. Ele a vira de pé lá fora. Ele sabia que ela tinha ouvido. Dr. Hale, disse Diane, a sua voz profissional mas fria. Esta é Amara Lewis, a sua nova assistente executiva. Amara, este é Nicholas Hale. O silêncio prolongou-se demasiado. Nick, estendeu a mão. Doutora Lewis, bem-vinda a Hale International. Amara olhou para a mão dele, depois para o rosto. Cada instinto gritava para dar meia volta e ir embora, para lhe dizer exatamente o que pensava de homens que diziam coisas assim, que se riam de mulheres que nunca tinham conhecido, que julgavam as pessoas pela sua pele em vez do seu caráter. Mas ela tinha feito a sua escolha. Ela apertou a mão dele. O seu aperto era firme, profissional. O seu rosto não revelava nada. Obrigada, Dr. Hale. É um prazer estar aqui. A palma da mão dele estava quente. Ele segurou a mão dela um segundo a mais, como se quisesse dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras não vieram. O outro homem à mesa pigarreou. Era mais baixo, com cabelo loiro-areia e uma expressão divertida. Sou Jonas Reed, CFO. Vamos trabalhar bastante juntos. Prazer em conhecê-lo. Amara apertou a mão dele também. Jonas lançou um olhar entre ela e Nick com um interesse mal disfarçado. O ar estava carregado de tensão. Bem, disse Diane animadamente, quebrando o constrangimento. Amara, vou levá-la ao seu espaço de trabalho. Dr. Hale, o seu plano de integração está no seu e-mail. Claro. A voz de Nick saiu áspera. Ele pigarreou. Doutora Lewis, anseio por trabalhar consigo. Amara acenou uma vez. Não sorriu. Estou aqui para fazer o meu trabalho bem. Isso é tudo. Ela virou-se e seguiu Diane com a coluna direita, cabeça erguida. Não olhou para trás. Não precisava. Podia sentir os olhos dele nela de qualquer forma. Por trás delas, Jonas soltou um assobio baixo. Bem, aquilo foi intenso. Nick não respondeu. Ele ficou imóvel, a olhar para a porta por onde Amara acabara de sair. Sabes que ela te ouviu, certo? Disse Jonas baixinho. Na reunião, eu a vi parada lá fora pelo vidro. O maxilar de Nick contraiu-se. Eu sei. Então, o que vais fazer? Não sei. Nick passou a mão pelo cabelo. Deus, Jonas, o que posso fazer?
Não posso voltar atrás no tempo. Não, não podes. Jonas fechou o seu tablet. Mas podes mostrar-lhe que és melhor do que aquele comentário, se realmente fores. O espaço de trabalho de Amara era um secretariado, mesmo à porta do gabinete de Nick. Não um gabinete próprio, mas quase. Uma secretária, um computador, um telefone, uma vista para o corredor e para as paredes de vidro que a separavam do espaço privado do CEO. Ela podia ver diretamente para o gabinete dele se quisesse, e ele podia vê-la a ela. Perfeito. Aqui estão as suas informações de acesso, disse Diane, entregando-lhe uma pasta. O seu calendário está sincronizado com o do Dr. Hale. Gerirá a agenda dele, a correspondência, os preparativos de viagens e coordenará reuniões com os chefes de departamento. Pense em si como o centro nevrálgico. Tudo passará por si. Compreendo. Amara pousou a sua mala, observando o seu novo espaço. Alguém tinha deixado uma pequena planta suculenta na secretária. Um gesto de boas-vindas. Sei que o dia de hoje começou de forma difícil. A voz de Diane baixou. Mas você consegue. E se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, a minha porta está sempre aberta. Obrigada, Diane. A sério. Depois de Diane sair, Amara sentou-se na sua nova cadeira. Iniciou sessão no seu computador. Começou a familiarizar-se com os sistemas, os calendários, as listas de contactos. Mergulhou no trabalho porque o trabalho fazia sentido. O trabalho tinha regras, expectativas claras. O trabalho ela podia controlar. A mágoa, essa ela resolveria mais tarde. Na manhã seguinte, Amara já tinha organizado a agenda caótica de Nick e identificado 3 conflitos que teriam causado problemas. Chegou às 7h30, antes da maioria do escritório, e tinha o café a ser preparado na pequena copa quando as pessoas começaram a chegar aos poucos. Bom dia! Uma jovem com cabelos ruivos e vibrantes parou na secretária de Amara. Deve ser a nova assistente executiva. Sou a Kelly do marketing. Bem-vinda a bordo. Obrigada. Sou a Amara. Soubemos que arrasou ontem. Kelly baixou a voz lançando um olhar para o gabinete ainda vazio de Nick. Alguém disse que entrou numa reunião que não era suposto ouvir e ainda assim aceitou o emprego. Isso é corajoso. Amara sentiu o estômago contrair-se. Estou aqui para trabalhar, isso é tudo. Certo, claro. Kelly mudou o seu peso de um pé para o outro. Bem, se precisar de alguma coisa, estou no 28º andar. Devíamos ir tomar um café um dia destes. Gostaria. Enquanto Kelly se afastava, Amara ouviu sussurros vindos do corredor. 2 homens da contabilidade falando alto o suficiente para se fazerem ouvir. É ela? A nova assistente? Sim, ouvi dizer que congelou Hale com um olhar. Gélida. Bom, o homem precisava de ser humilhado. Amara fingiu não ouvir. Abriu o seu e-mail e começou a trabalhar nas 73 mensagens que se tinham acumulado durante a noite. A maioria era rotineira. Algumas exigiam decisões que estavam acima da sua alçada. Assinalou-as para Nick. Às 8h15 ele chegou. Parecia cansado, desgrenhado como se não tivesse dormido bem. A sua gravata estava ligeiramente torta. Parou na secretária dela, abriu a boca, fechou-a de novo. Bom dia, Dr. Hale, disse Amara, com o seu tom perfeitamente profissional. Organizei a sua agenda para hoje e assinalei os e-mails urgentes. A chamada com o cliente Edwards é às 10. Tem 3 conflitos na próxima semana que precisam de resolução. Propus soluções no documento partilhado. Nick pestanejou. Obrigado. É muito completa. É o meu trabalho. Ele acenou lentamente. Certo, claro. Ele hesitou. Doutora Lewis, eu queria... A sala de reuniões está marcada para as 9h30. Continuou ela sem o deixar terminar. O departamento de marketing precisa de aprovação para a nova campanha. E Jonas pediu 15 minutos antes do almoço. Ok. Os ombros de Nick descaíram ligeiramente. Ok. Obrigado. Faeli recuou para o seu gabinete. Através do vidro, Amara viu-o afundar-se na cadeira e levar as mãos à cabeça. Bom, pensou ela, que ele lide com isso. Jonas apareceu 1 hora depois, com 2 chávenas de café na mão. Pousou uma na secretária de Amara com um sorriso. Oferta de paz. Não sabia como gostava, por isso adivinhei. Com natas, sem açúcar. Está perfeito, na verdade. Obrigada. Amara aceitou a chávena surpreendida. Já reorganizou a vida inteira do Nick, não foi? Apenas a fazer o meu trabalho. Certo.
Jonas apoiou-se na secretária dela. Olhe, sei que ontem foi horrível. Nick também sabe. Tem se flagelado por causa disso. Isso é entre ele e a sua consciência. Justo. Jonas endireitou-se. Mas pelo que vale, entrar aqui de cabeça erguida, a fazer um trabalho brilhante logo de início, essa foi a melhor resposta que podia ter dado. O escritório inteiro está a falar da nova contratação com classe que deixou o chefe sem palavras. Ela não sorriu, mas algo quente cintilou no seu peito. Agradeço isso. Apenas a verdade. Jonas piscou o olho e dirigiu-se ao gabinete de Nick. Através do vidro, Amara observou-os a conversar. Viu Jonas gesticular com ênfase, provavelmente a dar-lhe uma repreensão. Viu Nick abanar a cabeça, com ar de desgraçado. Amara virou-se para o seu computador. Tinha trabalho a fazer. A tarde trouxe o caos. Uma apresentação importante a clientes estava agendada para as 3 horas. O Grupo Edwards, uma empresa de manufatura que considerava uma parceria de vários milhões de euros. Nick tinha se preparado durante semanas. Toda a equipa sênior estaria lá. A sala de reuniões, a mesma onde ele tinha feito aquele comentário, estava preparada com o projetor, os folhetos, tudo impecável. Amara verificara cada detalhe 2 vezes. Às 2h45, agarrou as cópias finais dos materiais de apresentação e dirigiu-se à sala de conferências. Os clientes deveriam chegar a qualquer minuto. Nick já lá estava, a rever as suas notas, com ar nervoso. Está tudo pronto? Perguntou ele. Sim, senhor. O projetor foi testado, os folhetos estão organizados, água e café estão dispostos. Bom, obrigado. Ele fez uma pausa. Doutora Lewis, não precisa de ficar para isto. É apenas a equipa sênior e os clientes. Eu coordenei esta reunião. Gostaria de a acompanhar até ao fim, se estiver tudo bem. Ele pareceu surpreendido. Claro. Por favor, sente-se onde desejar. Os clientes chegaram. 5 pessoas em fatos caros, com expressões sérias, aperto de mãos generalizado. Todos se sentaram. Amara sentou-se no canto de trás com o bloco de notas pronto para qualquer eventualidade. Nick começou a sua apresentação. Ele era bom nisto, ela tinha de admitir. Confiante. Claro. Conhecia o material de ponta a ponta. Os primeiros slides correram na perfeição. Então, o ecrã do projetor ficou preto. Nick clicou no comando. Nada. Clicou de novo. Continuou nada. Problemas técnicos, disse ele com um sorriso forçado. Dê-me só um momento. Mas o projetor não respondia. O portátil tinha bloqueado. O pânico espalhou-se pela sala. Jonas levantou-se para ajudar a resolver o problema. O técnico de informática foi chamado. Os minutos passavam lentamente. Os clientes remexiam-se nas cadeiras a verificar os telemóveis. Amara observou a confiança de Nick desmoronar-se. Viu o desespero rastejar nos seus olhos. Aquilo era um desastre completo e total. Ela levantou-se. Dr. Hale, disse ela baixinho. Posso eu? Todos se viraram para a olhar. As sobrancelhas de Nick uniram-se em confusão. Examinei os materiais da apresentação esta manhã, continuou ela, caminhando para a frente da sala. Posso apresentá-la de memória enquanto eles resolvem os problemas técnicos. Se desejar. A sala ficou em silêncio. Nick olhou para ela. Ela conseguia ver a pergunta nos seus olhos. Por que me ajudaria? Porque isto não é sobre si, pensou ela. É sobre a empresa. As pessoas que aqui trabalham. O negócio que pode ajudar a todos. Por favor, disse Nick finalmente. Isso seria... Obrigado. Amara virou-se para os clientes. O coração batia-lhe forte, mas a sua voz saiu firme. Boa tarde. Sou Amara Lewis, assistente executiva do Dr. Hale. Enquanto resolvemos os problemas técnicos, terei todo o gosto em apresentar-vos a proposta da Hale International. E assim fez. Ela lembrou-se de tudo. A análise de mercado, os números de crescimento projetados, o cronograma de implementação. Falou de forma clara, confiante, mantendo contato visual com cada cliente. Quando precisava de referir números específicos, tirava-os dos folhetos. Quando descrevia a visão da empresa, dava-lhe vida com convicção. A sala escutava, cativada. Nick estava de lado, esquecido, a observá-la com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Admiração, culpa, algo mais. Quando ela terminou, a sala irrompeu em aplausos. A cliente principal, uma mulher na casa dos 60, com cabelos grisalhos como aço, levantou-se.
Isso foi excepcional. Doutora Lewis, certo? A sua apresentação foi mais clara do que a maioria que ouvi este ano, e entregue sem notas. Obrigada, senhora. Acredito firmemente na visão do Dr. Hale para esta parceria. Nós também. A mulher virou-se para Nick. Tem aqui uma equipa e tanto, Dr. Hale. Teremos a nossa decisão até sexta-feira. Depois de os clientes partirem, depois das felicitações da equipa sênior, depois de todos saírem, Amara começou a recolher os folhetos. Doutora Lewis, a voz de Nick parou-a. Posso falar consigo no meu gabinete? Aqui vem, pensou ela. A repreensão por ter ultrapassado os limites. Ela seguiu-o para o seu gabinete. Ele fechou a porta. Aquilo foi, começou ele. Depois abanou a cabeça. Nem tenho palavras. Salvou a apresentação inteira. Como se lembrou de tudo? Li os materiais. Presto atenção. É o meu trabalho. Não é seu trabalho fazer apresentações executivas. É meu trabalho ajudar esta empresa a ter sucesso. Ela encontrou o olhar dele, apesar dos sentimentos pessoais. Ele estremeceu. Certo, claro. Ele sentou-se na beira da sua secretária. Eu queria agradecer-lhe e a dizer-lhe que o que disse ontem na reunião de conselho, não preciso das suas desculpas neste momento, Dr. Hale. Por favor, deixe-me. O que preciso, interrompeu ela com a voz firme, mas não zangada, é de fazer o meu trabalho sem que esse comentário paire sobre cada interação. Estou aqui porque sou qualificada, porque conquistei esta posição. Não porque alguém sentiu pena de mim, e certamente não porque alguém pensou que eu precisava de ser salva. Eu sei disso, sei. Sabe? Ela inclinou a cabeça. Ou apenas se sente culpado? A pergunta pairou no ar entre eles. Ambos, admitiu ele em voz baixa. Sinto-me culpado porque estava errado, ignorante, cruel, mesmo que não tivesse essa intenção. E sei que é qualificada porque acabei de a ver a comandar uma sala cheia de executivos sem suar a camisa. Apesar de si mesma, Amara sentiu algo amolecer. Só um pouco. Quero oferecer-lhe algo, continuou Nick. A próxima grande proposta a clientes. Não apenas a apresentação, mas todo o projeto. Colidere-o comigo. Defina a estratégia. Seja o rosto dele se quiser. Tenha as habilidades. A presença. Deveria usá-las. Amara observou-o. Era isto genuíno? Ou era apenas culpa disfarçada de oportunidade? Por quê? Perguntou ela. Porque é brilhante. E por que quero corrigir isto? Não pedindo desculpa. As palavras são baratas, mas mostrando-lhe que a vejo verdadeiramente. O seu talento, o seu valor. Não a sua cor de pele. Não estereótipos. Assim. Ela queria dizer não. Queria dizer-lhe que não precisava da sua caridade ou das suas promoções movidas pela culpa, mas isto era oportunidade. Oportunidade real. O tipo de oportunidade para o qual ela trabalhara durante toda a sua carreira. Eu aceito, disse ela finalmente, pela empresa e pela minha carreira, não pela sua culpa. Eu aceito. Os ombros de Nick relaxaram ligeiramente. Obrigada. Não me agradeça ainda. Tenho padrões elevados. O mais pequeno sorriso desenhou-se nos seus lábios. Estou a aprender isso. Uma semana depois, ainda estavam no escritório às 9 da noite. A nova proposta devia ser entregue em 3 dias. Tinham trabalhado sem parar, a pesquisar, a criar estratégias, a construir apresentações e modelos financeiros. Amara esfregou os olhos. Os números começavam a ficar indistintos. Devíamos parar por hoje, disse Nick do outro lado da mesa de conferências, que tinham reclamado como o seu espaço de trabalho. Está aqui desde as 6 da manhã. O mesmo digo eu. Sim, mas eu sou o CEO. É suposto não ter vida. Isso quase a fez sorrir. Quase. Ela levantou-se para se esticar, rodando o pescoço. O escritório estava silencioso à volta deles. Todos os outros tinham ido para casa há horas. Apenas os dois e a equipa de limpeza. As luzes do teto piscaram. E depois apagaram-se completamente. Ah, vá lá! Gemeu Nick na escuridão. O gerador de emergência deve ligar a qualquer segundo, disse Amara. Ligou, mas apenas parcialmente. As luzes de emergência brilhavam fracamente nos corredores, deixando a sala de conferências na penumbra. Bem que ambiente, resmungou Nick. Ela ouviu-o a apalpar às cegas. Um momento depois, a lanterna do seu telemóvel acendeu-se. Aqui. Ele entregou-lhe o telemóvel. Os dedos deles roçaram, apenas por um segundo. Mas Amara sentiu-o como uma faísca. Eu também tenho o meu.
disse ela, tirando o seu próprio telemóvel. As duas pequenas luzes afastavam a escuridão o suficiente para se conseguir ver. Isto é ridículo. Nick riu, e o som era diferente do habitual. Mais real, menos polido. Estamos num edifício de última geração, e estamos a trabalhar à luz dos telemóveis. Até que é agradável, Amara disse antes que pudesse conter-se. Sim, o silêncio. Sem distrações. Apenas o trabalho. Ficaram ali na penumbra, os telemóveis a projetar sombras longas nas paredes. O momento esticou-se, íntimo de uma forma que parecia perigosa. Posso perguntar-te uma coisa? Nick disse baixinho. E podes dizer-me se for fora de lugar. O quê? Por que é que ficaste? Depois do que ouviste. Podias ter ido embora. Devias ter ido embora, mas não o fizeste. Amara ponderou a pergunta. Na escuridão, era mais fácil ser honesta. Porque ir embora significaria deixar que aquele comentário vencesse, como se tivesse o poder de me definir, de me expulsar de um emprego que eu conquistei. Virou-se para o olhar, o rosto meio iluminado pelo brilho do telemóvel. Passei a vida inteira a provar que pertenço a salas onde não era bem-vinda. Esta era apenas mais uma sala. Nick ficou em silêncio por um longo momento. Isso é exaustivo. Sim, a admissão surpreendeu-a. É, lamento. Não apenas pelo comentário. Por te obrigar a provar o que quer que seja. Não devias ter de o fazer. As luzes, de repente, voltaram a acender-se com um piscar. O momento quebrou-se. Ambos piscaram os olhos contra o brilho súbito. Devíamos terminar o relatório, Amara disse, virando-se para a mesa. A sua voz estava firme novamente. Profissional. Os muros de volta no lugar. Certo. Sim. Nick pigarreou. Apenas mais algumas secções. Trabalharam em silêncio depois disso, a leveza do momento na escuridão evaporada na luz fluorescente. Mas algo tinha mudado. Algo pequeno, mas inegável. Às 10h30 deram a tarefa por terminada. Arrumaram os portáteis e as notas. Deixa-me chamar-te um TVDE, Nick ofereceu. É tarde. Eu estou bem com o comboio. Por favor, é o mínimo que posso fazer depois de te ter mantido aqui até quase às 11. Amara hesitou, depois acenou com a cabeça. Está bem, obrigada. Desceram no elevador juntos. Esperaram no hall pelo TVDE. O segurança noturno acenou-lhes da sua secretária. Projeto grande? Chamou ele. Algo parecido. Nick respondeu. O carro parou. Nick abriu-lhe a porta. Os seus olhares encontraram-se. Bom trabalho hoje, disse ele. Tu também. Ela deslizou para o banco de trás. Olhou pela janela enquanto ele permanecia na calçada, as mãos nos bolsos, a vê-la afastar-se. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem da irmã Naomi. Como está o emprego novo e sofisticado? Amara olhou para a mensagem. Como poderia ela começar a explicar? O insulto, a mágoa, a parceria inesperada. O momento na escuridão em que ele se sentira quase humano. É complicado, ela respondeu, a escrever. Recostou a cabeça na janela e observou as luzes da cidade passarem rapidamente. Amanhã, voltaria a erguer os seus muros. Amanhã, seria novamente toda trabalho. Mas esta noite, a conduzir por Lisboa com o coração ainda a bater um pouco depressa demais, permitiu-se admitir a verdade. Este emprego, este homem, ia ser muito mais desafiador do que esperava. E não das formas para as quais se preparara. Na segunda-feira seguinte, chegou uma nova atribuição. Diane chamou-os a ambos ao seu gabinete com um sorriso que parecia um pouco demasiado satisfeito. Boas notícias, disse ela, gesticulando para que se sentassem. O projeto de expansão internacional acaba de ser aprovado. Vamos iniciar o diálogo com 3 potenciais parceiros em Londres. É um intensivo de 3 semanas. Isso é ótimo, Nick disse. O que precisas de mim? Tu e a Amara vão geri-lo em conjunto. Reuniões diárias com a equipa, coordenação entre fusos horários, preparação de materiais para a administração. Diane deslizou uma pasta pela sua secretária. Estarão praticamente colados um ao outro durante as próximas semanas. A Amara sentiu um aperto no estômago. 3 semanas de contato constante. 3 semanas daqueles momentos de silêncio que a apanhavam desprevenida. 3 semanas a fingir que o coração não lhe saltava quando ele lhe sorria como se ela tivesse dito algo inteligente. Isto era perigoso. Parece-me bem, Nick disse, olhando para a Amara. Trabalhamos bem juntos. Sim, trabalham, Diane concordou.
Aquela apresentação da semana passada fechou o negócio dos Edwards a propósito. Eles assinaram esta manhã. Que maravilha! Amara não pôde deixar de sorrir. É mesmo. E é em grande parte graças a vocês. Os olhos de Diane estavam quentes. Vocês os dois fazem uma boa equipa. Vamos ver o que conseguem fazer com isto. Enquanto voltavam para o seu espaço de trabalho, Jonas apareceu ao virar da esquina. Olhou para eles e sorriu. Então vocês os dois conseguiram o projeto de Londres? Como é que já sabias? Nick perguntou. Eu sei tudo. Jonas apressou o passo juntando-se a eles. 3 semanas de colaboração intensiva, reuniões diárias, espaço de trabalho partilhado. Espero que vocês os dois consigam sobreviver às conversações de paz. Somos profissionais. Amara disse friamente. Certo. Profissionais. O sorriso de Jonas alargou-se. Isso é definitivamente o que eu chamaria a forma como o Nick olha para ti quando não estás a ver. Jonas, a voz de Nick tinha um aviso. Ou a forma como a Amara fica com aquela ruguinha entre as sobrancelhas quando dizes algo que ela pensa ser quase inteligente, mas ainda não de todo. Amara sentiu as bochechas esquentarem. Eu não... Ficas. Jonas piscou o olho. É engraçado. Vocês os dois são engraçados. Vejo-vos na reunião. Ele afastou-se a assobiar. Nick pigarreou. Desculpa por ele. Acha que tem piada. Não está errado, porém. Amara disse antes que pudesse conter-se. Nick virou-se para a olhar. Sobre que parte? Ela encontrou os seus olhos. Eu fico com aquela ruguinha. Tu dizes muitas coisas que são quase inteligentes. Ele riu. Riu de verdade. O som preencheu o corredor, genuíno e surpreendido. Justo o suficiente. Algo se soltou no seu peito. Quando é que ela tinha começado a gostar de o fazer rir? Perigoso, ela lembrou-se. Isto é perigoso. O projeto consumiu-os. Manhã cedo a rever propostas. Noites a fio em chamadas com Londres. Desenvolveram um ritmo. Nick lidava com a estratégia de longo prazo, enquanto Amara geria os detalhes que faziam tudo funcionar. Ele lançava ideias ambiciosas. Ela descobria como as concretizar. Eles eram bons juntos. Todos o viam. No final da primeira semana, outros departamentos começaram a procurar Amara diretamente com perguntas, confiando no seu julgamento. Ela tomava decisões. Nick apoiava-a. A parceria deles parecia natural, fácil, como se o fizessem há anos em vez de semanas. Uma tarde, durante uma reunião de equipa, um chefe de departamento questionou uma das sugestões de Amara sobre a estrutura da apresentação. Sem ofensa, mas talvez isto esteja acima do teu nível de responsabilidade. O homem disse com um sorriso condescendente. Deixa os executivos tratarem da estratégia. A sala ficou em silêncio. A expressão de Nick escureceu. Robert, a Amara está a tratar da estratégia porque é melhor nisso do que a maioria das pessoas neste edifício, incluindo eu, alguns dias. A sugestão dela mantém-se. Robert piscou os olhos. Eu só queria dizer... Sei perfeitamente o que quiseste dizer. O tom de Nick era gelado. E estás errado. Da próxima vez, ouve as ideias dela em vez de as descartares com base no título dela. Após a reunião, Amara encontrou Nick no corredor. Obrigada, disse ela baixinho. Não tinhas de ter feito isso. Sim, tinha. Ele parou de andar, virando-se para ela. Mereces respeito, não apenas de mim, de toda a gente. As pessoas vão falar sobre tu me teres defendido. Deixa-as. Ele manteve o seu olhar. Estou cansado de ficar em silêncio quando devia falar. Uma sensação de calor espalhou-se pelo seu peito. Perigoso, tão perigoso. Mais tarde, naquela tarde, enquanto tomavam café, ela admitiu. Tu não és o que eu esperava. Não? Ele sorriu. O que esperavas? Alguém que arranjasse desculpas, que seguisse em frente sem mudar realmente. Ela mexeu o café. Mas tu estás a tentar. Consigo ver isso. Estou a tentar. A sua voz era suave. Quero ser melhor do que era. Melhor do que aquela pessoa que disse aquelas coisas. Por quê? Ele ficou em silêncio por um momento. Sinceramente, por tua causa. Podias ter me destruído, ter ido à imprensa, ter me infernizado a vida. Tinhas todo o direito. Mas em vez disso, ficaste. Fizeste o teu trabalho brilhantemente. Fizeste-me encarar o que tinha dito aos seres simplesmente excelente. Ele fez uma pausa. Seguraste-me um espelho, e eu não gostei do que vi. A garganta da Amara apertou-se. Isso é a coisa mais honesta que alguma vez me disseste. Estou a aprender a ser honesto com a melhor.
Os seus olhares encontraram-se sobre a pequena mesa. O momento esticou-se. O coração dela batia demasiado depressa. O feitiço quebrou-se quando Jonas apareceu com o seu café. Ah, que bom, a dupla dinâmica. Exatamente as pessoas que eu queria ver. Nick gemeu. O que queres? Jantar de equipa. Amanhã à noite. O grupo inteiro do projeto, num restaurante italiano numa rua do Chiado. Jonas apontou para eles. Ambos são obrigatórios, sem desculpas. Jonas, eu acho que não. Amara começou. Obrigatório, ele repetiu firmemente. É uma coisa de equipa. Todos vão. Não a tornem estranha ao recusarem. Depois que ele saiu, Nick olhou para Amara. Não tens de ir se te sentires desconfortável. Não, está tudo bem. Ele tem razão. É uma coisa de equipa. Ela levantou-se, apanhando a sua chávena de café. Eu consigo lidar com um jantar. O que ela não conseguia lidar era com a forma como o estômago lhe ficou aos pulos, só de pensar em ver Nick fora do escritório, num ambiente casual, onde os limites não eram tão claros. O restaurante era acolhedor e ruidoso com a conversa. A equipa do projeto tinha ocupado uma longa mesa no fundo. Amara chegou ligeiramente atrasada, depois de ter debatido o que vestir por tempo demais. Decidira-se por jeans e uma camisola verde suave. Suficientemente profissional, suficientemente casual. Não como se estivesse a esforçar-se demasiado. Nick já lá estava, a rir de algo que Jonas tinha dito. Vestia uma Henley azul escura e ficava incrivelmente bem com ela. Quando a viu, o rosto dele iluminou-se. Conseguiste vir. Ele levantou-se puxando a cadeira ao seu lado. Aqui, guardei-te um lugar. Obrigada. Sentou-se na cadeira super consciente da proximidade dele. O vinho foi servido. Os aperitivos foram pedidos. A conversa fluiu facilmente. Histórias sobre desastres no escritório. Queixas sobre clientes difíceis. Risadas que pareciam genuínas e quentes. Amara deu por si a relaxar. Eram boas pessoas. Pessoas amáveis. E pela primeira vez, desde que começara na Hale International, sentiu que pertencia. Então, Amara, Kelly, do departamento de marketing, disse do outro lado da mesa. Como estás a gostar até agora? Se honesta, nós aguentamos. Honestamente, tem sido intenso, mas um bom intenso. Amara sorriu. Toda a gente tem sido muito acolhedora. Até o Hale, Jonas perguntou com um sorriso maroto, gesticulando para Nick com a sua taça de vinho. Especialmente o Sr. Hale, Amara disse diplomaticamente. Sr. Hale, Jonas imitou. Vocês os dois ainda estão a fazer o tratamento formal? Somos colegas, Amara disse. Colegas que passam 18 horas por dia juntos. Jonas, a voz de Nick tinha um aviso. Deixa isso. Estou apenas a dizer o que toda a gente está a pensar. O que é que toda a gente está a pensar? Amara perguntou com um desafio na voz. Jonas recostou-se sorrindo. Que vocês os dois têm química. Do bom tipo. Do tipo que torna as reuniões menos aborrecidas de suportar. Jonas. A voz de Nick era mais cortante agora, mas Jonas já tinha bebido vinho demais. O seu filtro tinha desaparecido. Vá lá, Nick. Tu defendes-a como se ela fosse a pessoa mais importante do edifício. Ficas radiante quando ela entra. É adorável. Chega. Nick levantou-se abruptamente. Preciso de apanhar ar. Ele dirigiu-se para a frente do restaurante. As bochechas da Amara ardiam. Todos à mesa tinham ficado em silêncio, trocando olhares. Eu devia... Ela levantou-se. Com licença. Encontrou Nick lá fora, as mãos enfiadas nos bolsos, a olhar para o horizonte de Lisboa. Começara a chover, uma leve névoa que captava as luzes da rua. Desculpa, disse ela, vindo para o lado dele. O Jonas exagerou. Ele não estava errado, porém. A voz de Nick era áspera. Esse é o problema. A respiração de Amara parou. O quê? Ele virou-se para a olhar. A chuva molhava-lhe o cabelo, os ombros. Os seus olhos eram intensos, vulneráveis. Ele não estava errado. Sobre como eu te olho. Como me sinto quando tu entras numa sala. Ele riu amargo. Deus, Amara. Não sei quando aconteceu. Mas algures entre tu teres salvado aquela apresentação e as noites a fio a trabalhar juntos e a ver-te ser brilhante todos os dias. Comecei a preocupar-me contigo como mais do que apenas uma colega. As palavras pairavam no ar enevoado pela chuva entre eles. Nick, eu sei que é errado. Eu sou o teu chefe. Tu ouviste-me dizer aquela coisa terrível. Tens todas as razões para nunca querer ter nada a ver comigo.
Ele passou a mão pelos cabelos úmidos. Mas o Jonas tinha razão. Eu defendo-te como se fosses a pessoa mais importante do edifício, porque tu és, para mim. O coração da Amara batia forte. Não podes dizer coisas assim. Por que não? Por quê? Ela abraçou-se a si mesma. Porque eu estou a fazer um esforço enorme para não gostar de ti, e tu estás a tornar isso impossível. Os olhos dele arregalaram-se. Estás a tentar não gostar de mim? Claro que sim. A sua voz quebrou um pouco. Tu és o meu chefe. Disseste algo horrível sobre mulheres como eu. E apesar de tudo isso, dou por mim a sorrir com as tuas piadas, a ansiar por te ver, a perguntar-me o que pensas sobre coisas que nada têm a ver com o trabalho. Ela desviou o olhar. É confuso e assustador e completamente inapropriado. Eu sei. Ele deu um passo mais perto. Não a tocou. Apenas mais perto. Eu sei que é. Ficaram ali a chuva, a cidade a vibrar à sua volta. Nenhum dos dois sabia o que fazer com esta verdade que acabava de se revelar. Devíamos voltar para dentro, Amara disse finalmente, antes que as pessoas comecem a falar mais. Tens razão, mas nenhum deles se moveu. A chuva caía mais suave agora, gentil, quase romântica. A mão de Nick levantou-se ligeiramente, como se quisesse tocar-lhe o rosto. Depois baixou. Que valha o que valer. Tu a tentar não gostar de mim? Acho que é a coisa mais bonita que alguém alguma vez fez por mim. Apesar de tudo, Amara riu. Essa é a coisa mais triste que já ouvi. Sim, ele sorriu. É mais ou menos. Voltaram para dentro. Sentaram-se novamente à mesa. Terminaram o jantar como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha mudado. Ambos o sabiam. Mais tarde, naquela noite, sozinha no seu apartamento, o telemóvel da Amara vibrou. Uma mensagem da sua irmã. Como está o trabalho? Amara olhou para a mensagem. Como poderia ela explicar? Estava a apaixonar-se pelo seu chefe, o homem que tinha insultado mulheres como ela, que tinha sido insensível, privilegiado e errado, mas que também estava a tentar ser melhor, que a defendia, que a via. Complicado, ela respondeu, a escrever. Realmente complicado. Isso parece sentimentos. Talvez. Tem cuidado, mana. Homens com poder não mudam. Não realmente. Não por nós. Amara pousou o telemóvel. Naomi tinha boas intenções. E talvez ela tivesse razão. Talvez Nick a desiludisse. Talvez corresse tudo mal e se voltasse contra ela. Mas e se não? E se, por uma vez, a história terminasse de forma diferente? Na manhã seguinte, o pai de Nick apareceu no escritório sem avisar. Amara estava na sua secretária quando ouviu o telim do elevador. Levantou os olhos para ver um homem mais velho sair a passos largos. Tinha a altura de Nick, o seu maxilar vincado, mas os olhos eram frios, calculistas. Senhor Hale, pai de Nick, Jonas disse aparecendo de algum lugar. Não estávamos à sua espera. Não preciso de um convite para visitar a minha própria empresa. A voz do homem mais velho era curta e seca. Onde está o Nicholas? No gabinete dele. Vou informá-lo. Mas o Sr. Hale já passava pela secretária de Amara. Parou, olhando-a de cima a baixo. Tu deves ser a nova assistente. Amara, certo? Sim, senhor. Ela levantou-se, estendendo a mão. É um prazer conhecê-lo. Ele não apertou a mão. Apenas lhe deu um longo olhar avaliador que lhe arrepiou a pele. Foi tudo o que disse antes de continuar para o gabinete de Nick. Através das paredes de vidro, Amara observou-os a conversar. Observou o rosto do homem mais velho ficar vermelho. Observou os ombros de Nick ficarem tensos. A conversa não era amigável. Após 20 minutos, o Sr. Hale saiu. Não cumprimentou Amara à saída. Apenas desapareceu de volta no elevador. Nick sentou-se na sua secretária, a cabeça entre as mãos. Amara hesitou. Depois bateu suavemente na ombreira da porta. Queres falar sobre isso? Perguntou ela. Ele levantou os olhos. Os seus olhos estavam cansados, derrotados. Ele soube de nós, do jantar, sobre... Ele gesticulou de forma vaga. Sobre o que sinto. Ele disse que estou a distrair-me. Que rumores sobre o CEO e a sua assistente arruinariam a reputação da empresa. Que preciso de me focar nos negócios, não em... Ele deixou a frase incompleta. Não em mim. Amara terminou baixinho. Ele não disse assim, mas sim, basicamente. Nick levantou-se e foi até a janela. Ele tem razão, de certa forma. Qualquer percepção de favoritismo ou impropriedade poderia prejudicar-nos a ambos. A ti, especialmente. O que estás a dizer?
Ele virou-se para a encarar. Estou a dizer que preciso de manter distância. Para a tua proteção. Para a tua carreira. Se as pessoas pensarem que estás a progredir por causa de qualquer coisa que não seja o teu talento, isso vai destruir tudo pelo que trabalhaste. O peito da Amara apertou-se. Então o quê? Vamos fingir que nada aconteceu? Não sei. A voz dele falhou. Estou a tentar fazer a coisa certa aqui. A coisa certa, ela repetiu. É isso que isto é? O que mais posso fazer, Amara? Diz-me, porque eu não quero magoar-te, não quero atrasar-te, não quero que o meu pai ou esta empresa ou qualquer outra pessoa te façam sentir que és menos do que a pessoa incrível que és. Ela entendeu. Deus a ajude. Ela entendeu. Mas entender não fazia doer menos. Está bem, disse ela baixinho. Distância. Profissional. Eu consigo fazer isso. Desculpa. Não sejas. Ela endireitou os ombros. Tens razão. A minha carreira importa mais do que seja lá o que for isto. Ela saiu do gabinete dele antes que as lágrimas pudessem cair. Os dias seguintes foram uma tortura. Nick estava frio, formal. De volta, a senhorita Lewis, em vez de Amara. Evitava o contato visual. Mantinha as suas interações breves e profissionais. A parceria fácil que tinham construído desmoronou-se. Amara mergulhou no trabalho. Se não podia ter o seu calor, contentar-se-ia com o seu respeito através da excelência. Ficava até tarde. Chegava cedo. Produzia relatórios impecáveis. Fez o projeto de Londres correr melhor do que o esperado. Mas doía. Cada interação distante. Cada olhar evitado. Cada momento da conexão que tinham partilhado sendo guardado a 7 chaves. Jonas reparou. Claro que reparou. Ele apanhou o Nick num canto uma tarde na sala de descanso. Amara não devia ouvir, mas estava mesmo ao virar da esquina. És um idiota, Jonas disse diretamente. Com licença? Ouviste bem. Estás a magoá-la. E a ti mesmo. E para quê? Porque o papá disse que sim? É mais complicado do que isso. É, porque, do meu ponto de vista, finalmente encontraste alguém que te faz querer ser melhor. Alguém brilhante e amável que realmente gosta de ti, apesar de todas as razões para não gostar. E estás a afastá-la. Estou a protegê-la. Estás a esconder-te. A voz de Jonas era áspera. E ela sabe. Olha para ela, Nick. Olha de verdade. Ela está infeliz. E tu também. Nick deve ter olhado porque o seu silêncio prolongou-se. Não a estás a proteger, Jonas disse finalmente. Estás a partir-lhe o coração. E o teu. Depois que Jonas saiu, Amara ficou congelada ao virar da esquina. As lágrimas escorreram-lhe pelas bochechas. Ela limpou-as rapidamente e furiosamente. Não choraria por causa disto, por causa dele. Mas naquela noite, sozinha no seu apartamento, permitiu-se quebrar um pouco. Permitir-se admitir que algures no meio de noites longas e risadas partilhadas e momentos de ternura inesperada, se apaixonara por Nicholas Hale. E era o pior momento do mundo. Na segunda-feira de manhã, uma nova crise. Amara entrou no escritório e encontrou todos a olhar para os seus telemóveis, a sussurrar, a olhá-la com expressões que variavam de pena à acusação. O que se passa? Perguntou a Kelly, que pairava perto do elevador. Kelly mordeu o lábio. Oh, querida, ainda não viste? Ver o quê? Kelly entregou-lhe o telemóvel. No ecrã estava uma fotografia. Amara e Nick, fora do restaurante naquela noite. O ângulo fazia parecer que estavam muito mais próximos do que realmente estavam. Como se a mão dele estivesse na cintura dela em vez de pendurada ao lado. Como se estivessem prestes a beijar-se, em vez de apenas conversarem. A legenda dizia, CEO Hale e a sua assistente. Mistura negócios com prazer. Fontes indicam que o favoritismo é endêmico na Hale International. O sangue gelou-lhe nas veias. Está em todos os sites de mexericos. Kelly sussurrou. Alguém a divulgou. Fez parecer que vocês os dois estão... Sabes, mas não estamos. Nós não... A voz de Amara tremeu. Isto está editado. Adulterado. Eu sei, toda a gente que te conhece sabe disso. Mas a internet não se importa com a verdade. Amara foi para a sua secretária em piloto automático. As pessoas olhavam, sussurravam, julgavam. Diane apareceu em poucos minutos. Amara, o meu gabinete... Agora. O inquérito de recursos humanos foi humilhante. Perguntas sobre a sua relação com Nick, sobre se favores tinham sido trocados,
sobre se o sucesso da apresentação dos Edwards fora mérito ou manipulação. Amara respondeu a cada pergunta com dignidade, com a verdade, com a prova do seu trabalho. Mas ela podia ver nos olhos de Diane a dúvida, a preocupação, o conhecimento de que, independentemente da verdade, o rumor já tinha feito o seu estrago. Naquela tarde, Amara tomou a sua decisão. Encontrou Diane no seu escritório. Pousou o crachá na secretária. Vou demitir-me, disse Amara, com efeito imediato. Amara, não. Podemos lutar contra isto. Podemos? Não interessa. A sua voz era firme, vazia. O rumor já está aí, a minha reputação está manchada. Cada sucesso que eu tiver de agora em diante será questionado. Não vou ficar num sítio onde as pessoas pensam que galguei posições por caminhos menos próprios. Isto não é justo. Não, não é. Amara levantou-se. Mas é a realidade. Obrigada por tudo, Diane. Tem sido gentil comigo. Arrumou a secretária. Colocou os seus poucos pertences pessoais numa caixa. Não olhou para o escritório de Nick. Não se despediu. Apenas se foi embora. A saída passou por Vivienne Carter no átrio, a antiga diretora de Relações Públicas que tinha estado presente durante o projeto, que observava Amara com olhos frios em todas as reuniões. Vivienne sorriu, duro, satisfeito, e Amara soube. Soube quem tinha divulgado a foto, quem a queria fora, quem tinha tido inveja suficiente para a destruir. Mas o que importava agora? Saiu da Hale International pela última vez, a caixa nos braços, a dignidade intacta, mas o coração desfeito. Atrás dela, pelas paredes de vidro do seu escritório, Nick observou a partir. Diane apareceu à sua secretária, pousou o crachá de Amara à sua frente. Não perdeu a sua assistente, disse Diane friamente. Perdeu a sua oportunidade de ser decente. Depois ela também saiu, deixando Nick sozinho com as consequências do seu silêncio. Os dias após a partida de Amara pareceram uma caminhada no nevoeiro. Nick ia seguindo os passos. Reuniões, e-mails, decisões, mas nada parecia real. O seu escritório estava demasiado silencioso, os seus dias demasiado longos. Cada vez que olhava para a secretária vazia à porta, a culpa torcia-lhe o estômago como uma faca. Tinha-a deixado ir. Tinha permanecido em silêncio quando deveria ter lutado. Deveria tê-la defendido. Deveria ter se levantado e dito a todos a verdade, que nada de inapropriado tinha acontecido, que ela era brilhante por mérito próprio, que a foto era uma mentira concebida para a magoar, mas tinha paralisado. Paralisado pelos avisos do pai e pela sua própria cobardia. E agora ela tinha se ido embora. Estás terrível, disse Jonas uma tarde, deixando-se cair na cadeira em frente à secretária de Nick. Obrigado. Falo a sério. Quando foi a última vez que dormiste? Ou comeste? Ou fizeste algo além de ficares aqui a afogar-te em culpa? Nick não respondeu. Jonas inclinou-se. Precisas de fazer alguma coisa, Nick. Isto não é só sobre tu te sentires mal. Amara está lá fora com a reputação manchada porque tiveste demasiado medo para te pronunciares. O que se supõe que eu faça? A voz de Nick quebrou-se. Ela demitiu-se. Ela foi-se embora. Acabou. Só acaba se tu deixares que acabe. Jonas levantou-se. Tu és o CEO. Tens poder. Uma plataforma. Usa-a. Deixa de ser um cobarde e começa a ser o homem que ela merece. Depois de Jonas partir, Nick ficou sentado no silêncio. Olhou para a secretária vazia à sua porta. Pensou na cara de Amara no dia em que ela entrou. Confiante, digna, pronta para se provar. Pensou em como essa confiança lhe tinha sido retirada. Por ele. Pelo seu silêncio. Pela sua falha em protegê-la quando mais importava. Jonas tinha razão. Tinha sido um cobarde. Mas talvez não fosse tarde demais para mudar isso. A reunião anual de acionistas estava marcada para a semana seguinte. Centenas de investidores, membros do conselho, representantes da comunicação social. O pai de Nick estaria lá. Toda a equipa executiva. Todos os que importavam no mundo dos negócios. Nick tinha um discurso preparado. Coisas corporativas aborrecidas sobre resultados trimestrais e projeções de crescimento. Seguro, esperado, esquecível. Apagou-o. Começou a escrever algo novo. Na manhã da reunião, o pai encurralou-o no corredor. Dia importante, disse o Sr. Hale, pai. O conselho espera números fortes e uma liderança confiante. Não os desiludas.
Não vou, disse Nick. Os olhos do pai estreitaram-se. Pareces distraído. Espero que a situação da assistente esteja resolvida. O nome dela é Amara. O quê? O nome dela é Amara. Não aquela assistente. Não situação. Ela é uma pessoa brilhante e talentosa que esta empresa desiludiu. O rosto do Sr. Hale, pai, ficou vermelho. Vê o teu tom? Não. A voz de Nick era firme. Calma. Acabou de ver o meu tom. Acabou de ficar calado. Acabou de me importar mais com a reputação do que com fazer o que é certo. Afastou-se, deixando o pai a resmungar no corredor. O auditório estava lotado. Nick estava nos bastidores, o coração a bater. As suas anotações preparadas estavam no bolso, as novas carregadas no teleprompter. Ainda podia mudar de ideias. Podia jogar pelo seguro. Podia dar-lhes o que esperavam. Mas quando subiu ao palco e viu todos aqueles rostos a olharem para ele, à espera de platitudes corporativas e promessas vazias, pensou em Amara. Pensou nela a sair com aquela caixa nos braços. Pensou em como a tinha desiludido. Não mais. Bom dia, começou ele. Tinha um discurso preparado sobre o nosso desempenho trimestral, sobre crescimento e margens de lucro e planos de expansão. E vamos chegar a tudo isso. Mas primeiro, preciso de falar sobre algo mais importante. Murmúrios percorreram a multidão. O pai dele inclinou-se na primeira fila, os olhos arregalados de alarme. Há algumas semanas, espalhou-se um rumor sobre uma mulher que trabalhava aqui. Uma mulher talentosa, trabalhadora, que não tinha feito nada de errado. O rumor sugeria que ela tinha usado meios inapropriados para avançar na carreira. Foi cruel, foi falso, e eu permaneci em silêncio. A sala tinha ficado completamente silenciosa. Permaneci em silêncio porque tive medo. Medo do que as pessoas pensariam, medo de prejudicar a reputação da empresa, medo de admitir que falhei como líder. A voz de Nick ficou mais forte. Mas o meu silêncio causou mais danos do que qualquer rumor poderia. Disse a uma mulher inocente que a sua dignidade importava menos do que a imagem corporativa, que protegê-la não valia o risco. Máquinas fotográficas dispararam. Repórteres digitavam freneticamente nos seus telemóveis. Amara Lewis foi a minha assistente executiva durante 6 semanas. Nesse tempo, ela salvou uma importante apresentação a clientes, co-liderou um projeto de expansão internacional, trouxe organização e excelência a tudo o que tocou. Ela ganhou cada oportunidade por mérito, por habilidade, por ser melhor no seu trabalho do que a maioria das pessoas neste edifício. O pai dele tinha empalidecido, e eu deixei-a ir, porque fui demasiado cobarde para a defender publicamente, para usar a minha plataforma para dizer a verdade, para me levantar e dizer que ela merecia respeito, não por minha causa, não apesar de mim, mas por quem ela é. Nick fez uma pausa, deixando as palavras assentar. Então, aqui está o que estou a anunciar hoje. A Hale International irá implementar novas políticas para garantir que o que aconteceu a Amara nunca aconteça a mais ninguém. Formação obrigatória sobre preconceitos para todos os níveis. Uma política de tolerância zero para mexericos e difamação no local de trabalho. Um sistema de denúncia anônimo para qualquer pessoa que se sinta discriminada ou desrespeitada. E estarei pessoalmente a supervisionar estas iniciativas porque falhei uma vez. Não falharei novamente. A sala irrompeu. Alguns aplausos. Alguns gritos de raiva. O pai dele saiu a esbravejar. Mas Nick não se importava. Pela primeira vez em semanas, sentiu que podia respirar. Após o discurso, após o caos de repórteres e perguntas, e membros do conselho a exigirem explicações, Nick encontrou Diane à sua espera no escritório. Isso foi a coisa mais corajosa ou mais estúpida que alguma vez fizeste, disse ela. Talvez ambas. O conselho está furioso. O teu pai saiu a ameaçar remover-te do cargo de CEO. Diane sorriu ligeiramente. Mas as redes sociais estão a explodir. De uma boa forma. As pessoas estão a chamar-te honesto, responsável, humano. Não me importo com as redes sociais. Eu sei. Importas-te com uma pessoa. Diane tirou o telemóvel. Enviei-lhe o vídeo. Pensei que ela deveria vê-lo. O coração de Nick disparou. Ela respondeu? Ainda não. Mas dá-lhe tempo. O que fizeste hoje? Isso exigiu coragem. Ela vai reconhecer isso. Depois de Diane sair, Nick sentou-se à secretária e olhou para o telemóvel, desejando que vibrasse.
que se acendesse com uma mensagem da Amara, algo, qualquer coisa. Mas ele permaneceu escuro e silencioso. Amara sentou-se no sofá, o computador portátil aberto, a olhar para o vídeo pela terceira vez. A sua irmã Naomi sentou-se ao lado dela, as lágrimas a escorrerem-lhe pela cara. Ele realmente disse tudo aquilo, sussurrou Naomi, à frente de toda a gente. Eu sei. Ele defendeu-te, publicamente. Arriscou tudo. Eu sei. A voz de Amara estava embargada pela emoção. No ecrã, o rosto de Nick era sincero, vulnerável. A sua voz tremeu ligeiramente quando disse o nome dela, quando admitiu o seu fracasso, quando prometeu fazer melhor. Talvez, disse Naomi suavemente, talvez ele realmente quisesse dizer aquilo, tudo. Amara fechou o computador portátil. O seu coração sentia-se demasiado cheio, demasiado confuso, demasiado esperançoso e assustado e incerto, tudo ao mesmo tempo. Ele magoou-me, disse ela calmamente. Deixou-me ir. Deixou-os destruir a minha reputação enquanto ele ficou em silêncio. Mas ele não está em silêncio agora. Não, não está. Amara enxugou os olhos. Mas é suficiente? Posso confiar nele? Posso confiar que isto é real e não apenas culpa? Naomi pegou na mão dela. Só tu podes responder a isso. Mas, mana, nunca vi ninguém fazer o que ele acabou de fazer, pôr tudo em risco assim, por ti. Amara pensou na cara de Nick quando ele admitira os seus sentimentos à chuva. Pensou nas noites tardias a trabalhar juntos, nas risadas fáceis, nos momentos em que ele a olhara como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Pensou no seu silêncio quando mais importava. Mas também pensou na voz dele a quebrar-se, enquanto dizia o nome dela a centenas de pessoas, enquanto a chamava talentosa, brilhante, enquanto admitia o seu fracasso e prometia fazer melhor. As pessoas podiam mudar. Ela vira-o nele durante aquelas semanas. Vira-o crescer, aprender, tornar-se alguém melhor do que o homem que fizera aquele comentário descuidado e cruel. A questão era, podia ela perdoá-lo? Queria ela? Na manhã seguinte, uma batida à porta sobressaltou-a. Amara abriu e encontrou um estafeta a segurar um pequeno envelope. Amara Lewis. Sim, isto é para si. O envelope era cor de creme, papel caro. O nome dela escrito com uma caligrafia elegante na frente. Abriu-o com as mãos trêmulas. Dentro estava um bilhete manuscrito e um convite. Amara, sei que não mereço o teu tempo, nem o teu perdão. Sei que o meu discurso não desfaz a dor que causei. Mas preciso que saibas que tudo o que disse era verdade. Tu és brilhante. Mereces respeito. E eu falhei-te. A gala de caridade é amanhã à noite. Aquela que ajudaste a planear antes de tudo desmoronar. Não te estou a pedir para vires por mim, mas estou a pedir para vires por ti, para mostrar a toda a gente que não serás afastada por rumores e mentiras, que pertences a qualquer sala em que escolhas entrar. Qualquer que seja a tua decisão, eu respeito-a. Não me deves nada, mas espero ver-te lá. Nick Amara leu o bilhete 3 vezes. Passou os dedos pelas palavras. Sentiu o coração bater mais rápido a cada leitura. A gala. Ela tinha passado semanas a planear aquele evento, a coordenar com fornecedores de catering e locais e listas de convidados. Supunha-se que seria o seu primeiro grande sucesso de evento na Hale International. Então, tudo desmoronara. Voltar significava enfrentar toda a gente. Os sussurros, os olhares, o julgamento. Significava entrar numa sala onde as pessoas tinham acreditado em mentiras sobre ela, onde a sua reputação fora desfeita. Mas também significava mostrar-lhes que não a tinham quebrado. Naomi apareceu à porta. O que é? Amara entregou-lhe o bilhete. Oh! Naomi suspirou. Oh, mana, o que vais fazer? Amara pensou na sua mãe, na sua avó, em todas as mulheres que tiveram de ser 2 vezes melhores para obter metade do crédito, que entraram em salas onde não eram desejadas e ainda assim fizeram o seu espaço. Pensou naquela primeira manhã na Hale International, como ela tinha estado de pé à porta daquela torre de vidro, nervosa, mas esperançosa, como tinha empurrado aquelas portas, pronta para se provar. Pensou na mulher que tinha sido antes do comentário de Nick lhe quebrar a confiança, antes dos rumores, antes de tudo. Essa mulher não se esconderia. Vou, disse Amara calmamente. Vou entrar naquela gala de cabeça erguida, com o vestido que comprei para este evento. E vou mostrar a toda a gente que ainda estou de pé. Naomi sorriu.
Essa é a minha irmã. Mas, acrescentou Amara, não vou por ele, vou por mim. Bom, deves fazê-lo. Naquela noite, Amara tirou o vestido que comprara meses antes. Verde esmeralda. Elegante. O tipo de vestido que a fazia sentir-se poderosa. Tinha ficado tão entusiasmada por usá-lo, então tudo desmoronara e ele tinha ficado pendurado no seu armário, uma lembrança do que poderia ter sido. Amanhã, usá-lo-ia, não como uma declaração sobre Nick, mas como uma declaração sobre si mesma. Ela era Amara Lewis. Tinha conquistado o seu lugar. E nenhum rumor, nenhuma mentira, nenhum silêncio cobarde lhe o tiraria. A gala de caridade foi realizada no Hotel Palácio Estoril. O salão de baile brilhava com candelabros de cristal e luz de velas. A elite de Lisboa enchia o espaço. Vestidos de alta costura, fatos caros, champanhe a correr como água. Amara estava à entrada, o coração a bater. Ainda podia voltar, podia ir para casa, podia evitar toda esta situação. Mas nunca tinha sido uma cobarde. Não começaria agora. Atravessou as portas. O efeito foi imediato. As conversas pararam, as cabeças viraram-se, sussurros percorreram a multidão como vento na relva. Amara manteve a cabeça erguida, deixou-os olhar, deixou-os sussurrar. Não tinha nada a esconder. Moveu-se pela sala com graciosidade. Aceitou uma taça de champanhe de um empregado que passava. Encontrou um lugar perto da parede onde podia observar sem ser rodeada. No pequeno palco à frente, Nick estava ao púlpito. Estava a meio do discurso, a falar sobre a missão da instituição de caridade. Mas os seus olhos continuavam a percorrer a multidão, à procura. Então, ele viu-a. Parou de falar, a meio da frase. Simplesmente parou. Toda a sala se virou para ver o que tinha roubado a atenção do CEO. Amara encontrou o olhar dele através do salão de baile. Manteve-o. Não sorriu. Não franziu a testa. Apenas ficou ali, presente e inabalável. O silêncio estendeu-se, desconfortável, elétrico. Então Nick afastou-se do púlpito. Saiu do palco. Atravessou o salão de baile com passos determinados. A multidão abriu-lhe caminho, todos a observar. Telemóveis fora. Isto estaria em todas as redes sociais em minutos. Ele parou à sua frente. Tu vieste, disse ele suavemente. Apenas para ela. Vim. Obrigado. Não vim por ti, disse ela honestamente. Vim porque este é o meu evento. Planeei-o. Conquistei o meu lugar aqui. Eu sei. Os olhos dele eram intensos, gratos. Tu pertences a este lugar. Sempre pertenceste. A sala observava, esperava. Nick virou-se para a multidão. Elevou a voz para que todos pudessem ouvir. Com licença pela interrupção, mas preciso de dizer algo. Ele gesticulou para Amara. Muitos de vós sabem quem é. Ouviram os rumores, as mentiras, a difamação que a afastou de um trabalho em que ela se destacava. Murmúrios percorreram a multidão. Amara Lewis é uma das pessoas mais talentosas, profissionais e dignas com quem já trabalhei. Tudo o que ela alcançou na Hale International, ela ganhou por mérito, por excelência, por ser melhor no seu trabalho do que eu no meu, alguns dias. A voz dele ficou mais forte. Eu falhei-lhe. Permaneci em silêncio quando deveria tê-la defendido. Deixei que o meu medo de mexericos e de danos à reputação prejudicassem a minha integridade. E ela pagou o preço. Ele virou-se para a encarar totalmente. Tu ensinaste-me que classe não é sobre estatuto, riqueza ou imagem. É sobre força, sobre dignidade perante a injustiça, sobre graciosidade quando se tem todo o direito de ser amargo. A voz dele baixou, mais íntima. Tu ensinaste-me a ser melhor, e sou grato. Mesmo que eu não merecesse a lição, o salão de baile estava em silêncio. Centenas de pessoas a observar este momento, esta desculpa, esta verdade. Então alguém começou a aplaudir. Diane, de pé perto do bar. Depois Jonas juntou-se a ela. Depois a Kelly do marketing. Depois mais. E mais. Até que todo o salão de baile irrompeu em aplausos. Para Amara. Não por choque desta vez. Não porque ela tivesse salvo uma apresentação ou improvisado brilhantemente. Mas por reconhecimento. Respeito. Reconhecimento de tudo o que ela tinha suportado com dignidade intacta. Lágrimas picaram os olhos de Amara. Ela piscou-os. Deixou que os aplausos a envolvessem. Deixou que curassem algo que estava quebrado. Quando finalmente os aplausos morreram,
Nick aproximou-se. Ainda a uma distância respeitosa. Ainda a dar-lhe espaço. Podemos falar? Perguntou ele baixinho. Não aqui. Noutro sítio mais privado. Amara hesitou. Olhou à sua volta para todos os rostos que os observavam. Para os telemóveis a gravar cada momento. Para o mundo que queria transformar a sua história em entretenimento. A varanda, disse ela. 5 minutos. Ela saiu primeiro. Deixou-o seguir. Precisava do controlo que vinha ao definir os termos. A varanda dava para a cidade. Lisboa cintilava abaixo deles, as luzes estendendo-se até ao horizonte. O ar da noite era fresco, limpo, um alívio após a atenção sufocante lá dentro. Nick juntou-se a ela na balaustrada. Manteve a distância. As mãos apertavam a balaustrada de pedra. Peço desculpa, disse ele. Por tudo. Pelo comentário. Pelo silêncio. Por te ter deixado ir. Por te ter falhado quando precisavas que alguém te defendesse. Eu sei que sim. Passei semanas a tentar descobrir como corrigir. O discurso na reunião de acionistas. As novas políticas. Esta noite. Mas nada disso desfaz a dor que causei. Não, Amara concordou. Não desfaz. Então, para onde vamos a partir daqui? Ela virou-se para encará-lo. Não sei, Nick. Realmente não sei. Parte de mim quer perdoar-te. Parte de mim consegue ver que estás a tentar mudar, que não és a mesma pessoa que fez aquele comentário. Mas parte de mim está assustada. Assustada de confiar em ti. Assustada que da próxima vez que as coisas ficarem difíceis, escolhas a segurança em vez de me defenderes. Assustada de que eu seja apenas uma lição que precisavas de aprender antes de passares para alguém mais fácil. Não és. A voz dele era feroz. Amara, tu não és uma lição. Não és uma fase. Tu és a pessoa que me fez querer ser melhor, que me fez olhar para mim mesmo honestamente pela primeira vez na minha vida, que me mostrou como é a verdadeira força. Belas palavras. Palavras verdadeiras. Ele virou-se para a encarar totalmente. Sei que te magoei. Sei que te falhei. E sei que o perdão não é algo que eu possa exigir ou ganhar através de grandes gestos. É algo que tu dás se e quando estiveres pronta. É o que estás a dizer. Estou a dizer que esperarei. O tempo que for preciso. Continuarei a ser melhor. Continuarei a provar que levo a sério o que digo. Continuarei a mostrar-te através de ações e não apenas de palavras, que me importas. A garganta de Amara apertou-se. E se eu nunca estiver pronta? Se a mágoa for demasiado profunda? A dor brilhou no rosto dele. Então respeitarei isso e continuarei grato pelo tempo que tivemos, pelo que me ensinaste. Ficaram em silêncio. A cidade zumbia abaixo deles. A música flutuava do salão de baile. Risadas. A vida continuava à sua volta. Não sei se consigo confiar em ti ainda, disse Amara finalmente. Mas quero. Isso tem de contar para alguma coisa. A esperança acendeu-lhe os olhos. Conta para tudo. Então aqui está o que preciso. Tempo, espaço, para ver quem és quando as câmaras não estão a gravar, quando não é dramático ou público. Apenas tu, a seres consistente, a seres o homem que dizes querer ser. Posso fazer isso. E preciso da minha carreira de volta. Não como tua assistente. Não em qualquer posição que faça as pessoas questionarem como a obtive, mas como alguém valorizada pelas minhas capacidades. Feito. A Daiane já está a tratar disso. Diretora de relações com clientes. O teu próprio escritório, a tua própria equipa. Serias autônoma. O teu sucesso claramente teu. Amara levantou as sobrancelhas. Já me ofereceste um emprego? A Daiane ofereceu-te um emprego. Fiquei completamente fora disso. Ela acha-te brilhante, quer-te de volta. O que acontece entre nós não muda isso. Apesar de tudo, Amara sorriu. Aquela mulher é uma santa. Ela realmente é. Outro silêncio. Mais confortável agora. A tensão a diminuir para algo mais suave, mais esperançoso. Não estou a prometer nada, disse Amara. Nem sobre nós, nem sobre o que isto se tornará. Não estou a pedir promessas. Apenas uma oportunidade para te mostrar que levo a sério o que digo. Ok. Ela respirou fundo. Ok, voltarei. Aceitarei o emprego e veremos o que acontece. Obrigado. A voz dele quebrou-se ligeiramente. Obrigado por me dares, por nos dares, uma oportunidade. Não me faças arrepender. Não o farei. Prometo que não o farei. Ficaram ali mais um momento, perto, mas sem se tocar.
O espaço entre eles carregado de possibilidade e medo e esperança, tudo emaranhado. Finalmente, Amara endireitou-se. Devíamos voltar para dentro. As pessoas vão falar. Deixa-as falar. Elas vão falar de qualquer maneira. Verdade. Ela sorriu. Um sorriso real. Pequeno, mas genuíno. Mas desta vez, deixa-as ver-nos voltar juntos. Como colegas. Como pessoas que se respeitam. Nada a esconder. Juntos, repetiu Nick, como se a palavra fosse preciosa. Caminharam de volta para o salão de baile lado a lado. A multidão abriu-se. Sussurros seguiram-se, mas desta vez os sussurros soavam diferentes. Curiosos em vez de cruéis. Interessados em vez de julgadores. Diane apareceu junto a Amara imediatamente. Bem-vinda de volta. Tenho documentação para assinares na segunda-feira de manhã. Segunda-feira. Amara anuiu. Estarei lá. Jonas ergueu o copo do outro lado da sala. Murmurou algo que parecia finalmente. Amara revirou os olhos, mas estava a sorrir. O resto da gala passou num ápice. Conversas com pessoas que outrora tinham sussurrado sobre ela, agora perguntando sobre a sua nova posição. Parabéns. Pedidos de desculpa de alguns que tinham acreditado nos rumores. Respeito em olhos que outrora tinham julgado. E através de tudo isso, Nick manteve a distância. Deixou-a brilhar sozinha. Não pairou por perto nem reclamou mérito. Apenas observou do outro lado da sala com algo parecido com orgulho nos olhos. Quando ela o apanhou a olhar, ele sorriu. Pequeno, íntimo, apenas para ela. E talvez, só talvez, isto pudesse resultar. A segunda-feira de manhã, sentiu-se diferente. Amara estava novamente à porta da Hale International, tal como há meses. Mas desta vez não havia nervosismo, nenhuma incerteza. Ela sabia o que a esperava dentro daquelas portas de vidro. Sabia que tinha conquistado o seu lugar ali. Atravessou o átrio de cabeça erguida. As pessoas notaram. Alguns sorriram, outros anuíram respeitosamente. Alguns desviaram o olhar, envergonhados pela rapidez com que tinham acreditado em mentiras. Diane encontrou-a no elevador com um abraço caloroso. Bem-vinda à casa. Obrigada por tudo, por lutares por mim. Tu facilitaste. Diane apertou o botão para o 32º andar. És brilhante. Qualquer um com olhos consegue ver isso. O elevador subiu. Amara observou os números a escalar. 25, 26, 27. Como te sentes? Perguntou Diane. Nervosa, entusiasmada, pronta. Bom, é exatamente assim que te deves sentir. As portas abriram-se. Mas em vez de se dirigir àquele cubículo fora do gabinete de Nick, Diane levou-a por um corredor diferente. Virou uma esquina, para uma porta com vidro fosco e uma placa com o nome. Amara Lewis, diretora de relações com clientes. Amara parou, olhou para o seu nome gravado em latão. É real, disse Diane suavemente. Tu conquistaste isto, o teu gabinete, a tua equipa, o teu sucesso. Amara empurrou a porta. O gabinete era lindo, não enorme, mas dela, uma secretária, uma janela com vista para a cidade, uma pequena área de estar para reuniões, flores frescas na secretária, lírios, os seus favoritos. Diane, isto é, a sua voz embargou. O que mereces. Agora vai e faz com que seja teu. Depois de Diane sair, Amara ficou junto à janela. Olhou para Lisboa que se estendia diante dela. Pensou na sua mãe, que tinha limpado escritórios em edifícios como este, que tinha dito a Amara que ela podia ser mais do que uma funcionária. Podia sentar-se nas salas onde as decisões eram tomadas. Consegui, mamã, sussurrou ela. Cheguei lá. Uma batida interrompeu os seus pensamentos. Virou-se para encontrar Nick parado à porta. Ele não entrou. Apenas ficou ali, respeitoso do seu espaço. Bem-vinda de volta, disse ele. Obrigada. Eu queria dizer... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Fico feliz que estejas aqui. A empresa precisa de ti. Eu preciso de ti. Corrigiu rapidamente. Como colega, como alguém cujo julgamento eu confio. Agradeço isso. Um silêncio constrangedor estendeu-se entre eles. Tanta coisa não dita. Tanta coisa ainda frágil e incerta. Vou deixar-te instalar-te, disse Nick finalmente. Mas se precisares de alguma coisa, a minha porta está aberta. Nick, ela impediu-o antes que ele pudesse sair. Obrigada. Por me dares espaço, por não me pressionares, por me deixares voltar nos meus próprios termos.
Não me tens de agradecer por decência básica. Talvez não. Mas vou fazê-lo na mesma. Ele sorriu, pequeno e genuíno. Depois desapareceu pelo corredor. Amara sentou-se na sua nova secretária. Entrou no seu novo computador. Começou a rever os projetos que Diane lhe tinha atribuído. Dentro de 1 hora, estava absorta no trabalho, a coordenar com equipas, a planear estratégias, a fazer o que fazia melhor. Isto parecia certo. Isto parecia casa. As primeiras semanas foram cautelosas, profissionais. Nick manteve a distância como prometera. Viam-se em reuniões, trocavam e-mails, colaboravam em projetos. Mas não havia pressão, nenhuma expectativa. Apenas 2 pessoas a aprender a trabalhar juntas novamente. Lentamente, a confiança começou a reconstruir-se. Aconteceu em pequenos momentos. Nick a deferir ao seu julgamento numa reunião do Conselho de Administração. Amara a convidá-lo para rever uma proposta que ela tinha escrito. Pausas para café que se transformavam em conversas sobre mais do que apenas trabalho. Risos que vinham mais facilmente. Uma tensão que se desvanecia em algo mais suave. Uma tarde, 3 semanas após o seu regresso, Jonas encurralou-os a ambos na copa. Ok, não aguento mais isto, anunciou ele. Aguentas o quê? Perguntou Nick a servir café. Isto, Jonas gesticulou entre eles. Esta dança educada que estão a fazer. A distância cautelosa, a cortesia profissional. É doloroso de ver. Somos colegas, disse Amara calmamente. É assim que os colegas agem. São colegas que estão claramente loucos um pelo outro e demasiado assustados para admitir. Jonas, Nick começou. Não. Estou a dizer isto porque vos amo a ambos. A vida é demasiado curta para perder tempo a ter medo. Jonas olhou para Amara. Ele está diferente desde que voltaste. Mais leve, como se pudesse respirar novamente. Depois para Nick. E ela sorri mais quando estás por perto, mesmo quando tenta esconder. Estamos a levar as coisas devagar, disse Amara calmamente. Reconstruir a confiança leva tempo. Eu sei, isso é inteligente, mas não se esqueçam de viver enquanto estão a ser cautelosos. Jonas pegou no seu café e dirigiu-se para a porta. Pensem nisso. Depois de ele sair, Nick e Amara ficaram na copa. A máquina de café zumbia. A chuva batia nas janelas. Ele não está errado, disse Nick finalmente. Sobre eu estar mais leve, a respirar mais facilmente. Tu fazes tudo melhor só por estares aqui. O coração de Amara saltou. Nick, eu sei. Devagar. Não estou a pedir nada. Só quero que saibas a verdade. A verdade é que, Amara admitiu, eu também sorrio mais. Quando estás por perto, quando estamos a trabalhar juntos, quando fazes uma piada péssima e eu tenho que fingir que não é engraçada. As minhas piadas não são péssimas. São mesmo. Ambos riram. O som preencheu o pequeno espaço. Quente, real e certo. Então o que fazemos? Perguntou Nick. Com esta coisa entre nós que ambos estamos a sentir, mas não a nomear, continuamos a fazer o que estamos a fazer. Devagar, com cuidado, deixando-a crescer naturalmente em vez de a forçar. Amara encontrou os seus olhos. Mas talvez paremos de fingir que não está lá. Posso fazer isso. Bom, porque estou farta de fingir. A mudança foi subtil, mas significativa. Pararam de se evitar. Começaram a almoçar juntos por vezes. Ficavam até tarde a trabalhar em projetos lado a lado. Falavam de coisas para além dos negócios. Livros que tinham lido, lugares para onde queriam viajar, memórias de infância que moldaram quem se tinham tornado. Nick contou-lhe sobre a sua mãe, como ela tinha morrido quando ele tinha 15 anos, como o seu pai o tinha criado com regras sobre reputação, imagem e controlo, como ele nunca tinha aprendido a ser suave, a ser vulnerável, a ser humano, em vez de perfeito. Amara contou-lhe sobre a sua avó, sobre crescer a observar mulheres fortes a trabalhar o dobro por metade do respeito, sobre o fardo de representar sempre toda a sua etnia, sobre a exaustão de a excelência ser a única opção. Aprenderam-se um ao outro, não as versões profissionais polidas, mas as pessoas reais por baixo. Uma noite a trabalhar até tarde numa proposta de cliente particularmente difícil, Nick levantou os olhos do portátil. Posso perguntar-te algo pessoal? Talvez. Amara sorriu. Depende da pergunta. Quando soubeste que estavas disposta a dar-me outra oportunidade? Ela pensou nisso. A varanda, na gala, quando disseste que esperarias o tempo que fosse preciso.
que continuarias a provar-te através de ações, não apenas palavras. Ela fez uma pausa. A maioria das pessoas teria pressionado, teria esperado o perdão imediatamente, mas tu respeitaste o meu tempo, a minha cura. Foi aí que soube que podia ser realmente diferente. E agora, ainda achas que sou diferente? Eu sei que és. Vejo isso todos os dias. A forma como ouves as pessoas, a forma como implementaste essas políticas, a forma como defendes o que é certo, mesmo quando é desconfortável. Ela manteve o seu olhar. Tornaste-te o homem que prometeste ser. Isso importa. Tu importas, disse ele suavemente. Mais do que tudo. As palavras pairaram entre eles, pesadas de significado, de possibilidade. Amara levantou-se, andou à volta da mesa, parou em frente de onde ele estava sentado. Nick Hale, disse ela suavemente, estás a apaixonar-te por mim? Ele olhou para ela, olhos honestos, vulneráveis. Já caí, há meses. A questão é se me vais apanhar. O coração dela palpitou. Este era o momento, a escolha, o salto. Posso apanhar, sussurrou ela, se prometeres não largar. Nunca. Prometo. Ela inclinou-se, beijou-o suavemente. Apenas um roçar de lábios. Gentil. A testar. A mão dele subiu para lhe acariciar a face. O beijo aprofundou-se. Lento, doce. Cheio de todas as coisas que tinham tido demasiado medo de dizer. Quando se separaram, ambos sorriam. Isso valeu a pena esperar, disse Nick. Valeu mesmo. Não se apressaram depois disso. Não anunciaram nada no escritório. Apenas deixaram o relacionamento crescer naturalmente, em privado, construindo algo real em vez de dramático. Encontros para café transformaram-se em jantares. Ficar até tarde a trabalhar transformou-se em ficar até tarde só para conversar. A distância cautelosa transformou-se em proximidade confortável. E lentamente a mágoa curou. A confiança reconstruiu-se. As fundações fortaleceram-se. 2 meses após o regresso de Amara, Nick chamou-a ao seu gabinete. Encontrou-o parado à janela, mãos nos bolsos com ar nervoso. O que se passa? Perguntou ela. Nada de errado. Eu só... Ele virou-se para encará-la. Tenho algo para te perguntar. Ok? O Conselho de Administração quer uma apresentação abrangente sobre as novas iniciativas de inclusão, como estão a funcionar, o que mudou, o verdadeiro impacto, não apenas retórica de relações públicas. Ele fez uma pausa. Quero que a co-apresentes comigo, na sala do conselho, a mesma onde tudo isto começou. A respiração de Amara parou. Nick, eu sei que é muito. Estar de volta àquela sala, onde eu disse aquela coisa terrível, onde tu a ouviste, mas eu acho... A sua voz ficou mais forte. Eu acho que seria poderoso, um ciclo completo, a mostrar a todos o quão longe ambos chegamos. Ela pensou nisso. Aquela sala do conselho, aquela manhã, a mágoa, a vergonha, a raiva, mas também pensou no quanto tinha mudado desde então, o quanto ela tinha crescido, o quanto ele tinha crescido, como ambos se tinham tornado melhores versões de si próprios. Quando? Perguntou ela. Na próxima semana, quinta-feira à tarde. Então sim, vou fazê-lo. E o alívio inundou o rosto dele. Obrigado, por confiares em mim com isto. Somos parceiros, disse ela simplesmente. No trabalho e na vida, enfrentamos as coisas difíceis juntos agora. Juntos, repetiu ele. Gosto do som disso. A semana voou em preparação. Construíram a apresentação juntos. Amara recolheu dados sobre as mudanças de política, histórias de sucesso de funcionários que se sentiam mais incluídos, números que mostravam um aumento da diversidade na contratação e promoção, provas de mudança real e significativa. Nick focou-se nas lições aprendidas, nos erros cometidos, no trabalho ainda por fazer. Ele foi honesto, vulnerável, disposto a admitir onde tinham falhado e onde precisavam de melhorar. Foi uma boa apresentação, importante. A quinta-feira à tarde chegou. A sala do conselho encheu-se de administração de topo, membros do conselho, chefes de departamento. As mesmas pessoas que tinham rido do comentário de Nick meses atrás, que tinham sussurrado sobre Amara, que tinham acreditado em rumores em vez da verdade. Amara entrou vestindo um fato azul escuro, profissional, confiante. Tomou o seu lugar na frente da sala ao lado de Nick. A sala ficou em silêncio. Nick começou. Obrigado a todos por estarem aqui. Há alguns meses eu estive nesta sala e disse algo indesculpável.
algo que feriu alguém que não merecia, algo que revelou os meus próprios preconceitos e ignorância. Ele fez uma pausa. Deixou as palavras assentar. Hoje quero mostrar-vos o que aconteceu depois desse momento. Não para desculpar o que disse, mas para demonstrar que as pessoas podem mudar, que as empresas podem mudar, que podemos construir algo melhor do que éramos. Ele clicou para o primeiro diapositivo, a visão geral da política de inclusão. Amara Lewis, a nossa diretora de relações com clientes, vai guiar-vos pelos detalhes. Mas antes que ela o faça, quero dizer isto. Ele olhou para ela. Amara salvou esta empresa. Não por permanecer em silêncio, não por aceitar maus tratos, mas por nos responsabilizar, por exigir melhor, por nos mostrar como é a verdadeira liderança. Ele afastou-se, deu-lhe a palavra. Amara respirou fundo, olhou em volta da sala para todas aquelas caras. Algumas pareciam envergonhadas, outras curiosas, algumas genuinamente interessadas no que ela tinha a dizer. Ela começou. A sua voz era clara, forte, guiou-os por cada iniciativa, cada mudança de política, cada prova que mostrava progresso real. Não se esquivou das partes difíceis, a resistência que tinham enfrentado, o trabalho ainda por fazer, as formas como tinham ficado aquém, mas também mostrou as vitórias, os testemunhos dos funcionários, o aumento da retenção, a melhoria do moral, os benefícios tangíveis de criar um ambiente mais inclusivo. Falou durante 20 minutos, comandou a sala com perícia e paixão. Quando terminou, a sala estava em silêncio. Então alguém começou a aplaudir. Jonas, previsivelmente. Mas outros juntaram-se, lentamente ao início, depois aumentando, até que toda a sala aplaudia, pelo trabalho, pela honestidade, pela coragem que foi preciso para admitir erros e comprometer-se com a mudança. Amara sentiu lágrimas a picar os olhos, mas piscou-os de volta. Sorriu em vez disso. Obrigada, disse ela, mas esta não é a minha vitória sozinha. É nossa, de todos nesta empresa que escolheram fazer melhor, que escolheram ouvir, que escolheram mudar. Após a apresentação, após os parabéns e as perguntas e discussões, as pessoas saíram. Eventualmente, apenas Nick e Amara permaneceram. Estavam na sala do conselho vazia, o lugar onde tudo começou. Conseguimos, disse Nick suavemente. Conseguimos. Como te sentes? Estar de volta aqui? Amara olhou em volta, para a longa mesa, o vidro fosco, o espaço que outrora representara o seu pior momento. Sinto que é um encerramento, disse ela finalmente. Como transformar algo doloroso em algo significativo? Tu transformaste-me, disse Nick. Fizeste-me querer ser melhor. Fizeste-me realmente tornar-me melhor. Fizeste o trabalho tu próprio, só porque me mostraste que era possível. Ele pegou na mão dela. Amara Lewis, és a pessoa mais forte e graciosa que conheço. Pegaste no pior momento da tua vida profissional e transformaste-o num movimento de mudança. És extraordinária. Para, vais fazer-me chorar. Então chora. Mereces. Ela riu através das lágrimas que finalmente vieram. Lágrimas de alegria, lágrimas de cura, lágrimas que lavaram os últimos resquícios de mágoa. Nick puxou-a para um abraço. Ela deixou-se afundar nele, deixou-se ser abraçada, deixou-se sentir segura com alguém que outrora a tinha magoado, mas que tinha trabalhado tanto para corrigir. Amo-te, sussurrou ele no seu cabelo. Estou apaixonado por ti, completamente, totalmente, irremediavelmente. Ela afastou-se para olhá-lo. Nick Hale, estás a ficar mole comigo? Completamente mole. Arruinaste a minha frieza. Bom, ela sorriu, porque eu também te amo. Mesmo que faças piadas péssimas e bebas café de forma errada e às vezes não vejas a solução óbvia para os problemas. Bebo café de forma errada? Pões açúcar a mais. Isso não é. Ele parou. Riu. Ok, talvez sim. Ficaram ali naquela sala do conselho, abraçados, a rir sobre café. O peso do passado finalmente levantado, substituído por algo mais leve, mais brilhante, cheio de esperança. 6 semanas depois, Diane chamou Amara ao seu gabinete com um sorriso misterioso. Tenho notícias, disse Diane. Boas notícias? As melhores. O Conselho de Administração quer expandir o Departamento de Relações com Clientes. Estão tão impressionados com o teu trabalho que estão a criar uma posição de vice-presidente para o supervisionar. O sorriso de Diane alargou-se. Querem-te a ti.
A boca de Amara abriu-se. Vice-presidente? Diane, só voltei há 4 meses. E em 4 meses trouxeste 3 grandes clientes, reestruturaste todo o fluxo de trabalho do departamento e mentoraste uma equipa que te adora. Tu mereces isto. Mas as pessoas vão dizer, deixa-os dizer o que quiserem. Os números não mentem. O teu sucesso fala por si. Diane inclinou-se para a frente. Aceita a promoção, Amara. Trabalhaste toda a tua vida para isto. Lágrimas encheram os olhos de Amara. Preciso de contar à minha mãe. Vai, liga-lhe, celebra. Mereces isto. Amara praticamente correu para o seu gabinete. Fechou a porta. Ligou à mãe com as mãos a tremer. Mamã? Filha? O que se passa? Pareces chateada. Não estou chateada. Estou... Um soluço escapou. Feliz. Oprimida. Mamã, fizeram-me vice-presidente. De todo o departamento. Aos 28 anos. O grito de alegria da mãe quase a ensurdeceu. Filha, ó filha, estou tão orgulhosa de ti. A tua avó, que Deus a tenha, está a dançar no céu agora mesmo. Choraram juntas, riram juntas. Celebraram este momento que representava muito mais do que uma promoção. Representava gerações de mulheres fortes a lutar por reconhecimento, por respeito, por um lugar nas mesas que lhes tinham sido negados. Depois de desligar, Amara sentou-se no seu gabinete. Olhou para a sua placa de nome. Em breve, diria vice-presidente. Ela tinha conseguido. Realmente conseguido. Uma batida à sua porta. Nick estava lá a sorrir. A Diane contou-me. Parabéns, vice-presidente Lewis. Obrigada. Ela levantou-se, caminhou para os braços dele. Não acredito que isto é real. Acredita. Tu mereces cada pedacinho disso. As pessoas vão falar sobre nós, sobre se a tua influência... Deixa-os falar. O Conselho de Administração tomou esta decisão com base no mérito, nos resultados, em seres a melhor pessoa para o cargo. Ele afastou-se para olhá-la. E sabes que mais? Vou levar-te ao restaurante mais requintado de Lisboa para celebrar. E não me importa quem nos veja ou o que digam, porque tenho orgulho em ti, e amo-te, e quero que o mundo inteiro saiba. Amara riu. O mundo inteiro? Bem, pelo menos Lisboa. Isso ainda é muita gente. Bom, todos deviam saber o quão sortudo eu sou. O jantar de celebração foi perfeito. Champanhe, luz de velas, a atenção total de Nick. Falaram sobre o futuro, sobre sonhos, sobre construir uma vida juntos que equilibrasse ambição com amor. Quero que conheças o meu pai, disse Nick quando a sobremesa chegou. Amara quase se engasgou com o vinho. O teu pai? O homem que me odeia? Ele não te odeia. Ele odeia a mudança. Odeia estar errado. Mas não me importa mais o que ele pensa. Tu és a mulher que eu amo. Ele precisa de aceitar isso. Nick, não quero causar problemas com a tua família. Não estás a causar problemas. Estás a ajudar-me a definir limites. A ajudar-me a escolher o que importa. Ele pegou na mão dela. A opinião do meu pai já não controla a minha vida. Tu ensinaste-me isso. 2 semanas depois, jantaram com o Sr. Hale pai. Foi tenso, constrangedor. O homem mais velho mal olhou para Amara. Mal reconheceu as suas conquistas. Mas Nick manteve-se firme. Quando o pai fez um comentário mordaz sobre relações modernas no local de trabalho, Nick respondeu calmamente, mas com firmeza. Amara é a vice-presidente de relações com clientes porque é brilhante, não por causa da nossa relação. E mesmo que as pessoas queiram acreditar no contrário, isso não a torna menos qualificada. Torna-os ignorantes. A mandíbula do Sr. Hale pai apertou-se. Estou preocupado com a reputação da empresa. A reputação da empresa melhorou por causa de pessoas como a Amara, porque deixamos de proteger mentiras confortáveis e começamos a viver verdades desconfortáveis. A voz de Nick não vacilou. Eu amo-a. Não vou pedir desculpa por isso. E não estou a pedir a sua permissão. Estou a dizer-lhe como é. O jantar terminou pouco depois. Ao saírem, o Sr. Hale pai chamou. Senhora Lewis. Amara virou-se. O meu filho está diferente desde que a conheceu. Mais forte, mais íntegro. A expressão do velho era ilegível. Talvez isso não seja inteiramente mal. Não foi um pedido de desculpa. Não foi aceitação. Mas foi um reconhecimento. Amara anuiu. Obrigada, senhor. No carro, Nick soltou um longo suspiro. Isso correu melhor do que o esperado. Tu enfrentaste-o. Por ti. Por nós. Pelo que é certo. Tenho orgulho em ti. Ele olhou para ela. Tenho orgulho em nós.
Olha o quão longe chegamos. E tinham chegado. Daquela manhã dolorosa na sala do conselho até este momento. Da mágoa e traição, a confiança e amor. De duas pessoas partidas, a duas pessoas a curarem-se juntas. A última reunião de equipa do trimestre foi realizada na mesma sala do conselho onde tudo começou. Amara e Nick coapresentaram os resultados trimestrais, as iniciativas, as histórias de sucesso. Quando terminaram, a sala aplaudiu. Depois, enquanto as pessoas saíam, Nick e Amara ficaram para trás. Estiveram na frente daquela sala mais uma vez. Sabes o que é engraçado? Disse Amara. O quê? Se não tivesses feito aquele comentário, se eu não o tivesse ouvido, nada disto teria acontecido. Não sei se chamaria isso engraçado. Não engraçado de rir, engraçado de estranho, como o pior momento se tornou o catalisador da melhor coisa. Nick ponderou. Não o tiraria. O crescimento, a mudança, nós. Mas gostava que não tivesse sido magoada. A dor tornou-me mais forte. Tornou-nos a ambos mais fortes. Ela virou-se para ele. Aprendemos que a classe não é sobre de onde vens ou como és. É sobre como tratas as pessoas, como cresces com os erros, como escolhes o amor em vez do medo. Quando é que ficaste tão sábia? Sempre fui sábia. Tu é que agora és inteligente o suficiente para o reconhecer. Ele riu, puxou-a para perto, beijou-a suavemente. Eu amo-te, Amara Lewis. Eu também te amo, Nicholas Hale. As luzes da sala da direção refletiam-se nas paredes de vidro. Pelas janelas, Lisboa brilhava, a cidade onde ambos tinham tropeçado e crescido, onde a dor se transformara em cura, onde o julgamento dera lugar à compreensão. Prontos para ir? Nick perguntou. Juntos? Sempre juntos. Saíram da sala da direção de mãos dadas, passaram pela secretária onde Amara tinha trabalhado pela primeira vez, desceram no elevador, atravessaram o átrio onde ela entrara naquela primeira manhã com esperança nervosa. Mas agora não havia nervosismo, apenas paz, apenas certeza, apenas amor. Lá fora, o ar da noite estava quente, o verão a envolver a cidade. Pessoas apressavam-se a caminho de casa, a caminho do jantar, a caminho de vidas cheias de possibilidades. O que queres fazer hoje à noite? Nick perguntou. Algo simples, pedir comida para levar, ver um filme, apenas estar juntos. Parece perfeito. Caminharam pela rua, a mão dela na dele, refletidos nos edifícios de vidro que os rodeavam. Duas pessoas, parceiros iguais, a construir uma vida tijolo a tijolo, momento a momento, dia após dia. O sol punha-se sobre Lisboa, pintando o céu em tons de dourado e rosa. As mesmas cores daquela primeira manhã em que Amara estivera em frente à Hale International, nervosa e esperançosa. Ela ainda estava esperançosa, mas agora a esperança era conquistada, construída sobre um alicerce de respeito, confiança e amor que sobrevivera à dúvida, à dor e ao medo. Começaram na escuridão, caminharam pelo fogo, emergiram mais fortes do outro lado, e agora, finalmente, estavam exatamente onde pertenciam, juntos, iguais, completos, não apesar das suas diferenças, mas por causa delas, porque essas diferenças lhes tinham ensinado a verem-se claramente, a valorizar o caráter sobre a aparência, a escolher o crescimento em vez do conforto. As torres de vidro refletiam a sua imagem enquanto caminhavam, duas silhuetas fundindo-se numa só, não se perdendo um no outro, mas encontrando-se através um do outro. A verdadeira classe, Amara tinha aprendido, não era sobre riqueza, estatuto ou perfeição. Era sobre elegância sob pressão, dignidade na adversidade. A coragem de mudar quando se está errado e a força de perdoar quando se é ferido. Era sobre tornar-se a pessoa que estavas destinado a ser, com alguém que te fizesse querer ser melhor. E enquanto desapareciam na noite lisboeta, as luzes da cidade cintilando à sua volta, uma verdade permanecia clara. O amor não apagava o passado, mas podia transformá-lo. Podia pegar em pedaços partidos e construir algo belo. Podia transformar a dor em propósito e o sofrimento em cura. Ambos tinham aprendido que a classe e o amor nada tinham a ver com cor, riqueza ou poder. Tinham tudo a ver com coragem, com vulnerabilidade, com a escolha mútua a cada dia,
E era exatamente isso que iriam continuar a fazer. Hoje, amanhã, todos os dias seguintes, juntos.